Eu queria falar um pouquinho do telefone fixo. As concessionárias, caso de vocês, né, vem registrando uma redução da sua planta de assinantes de telefone fixo. Mas o serviço vem crescendo um pouquinho no país graças às vendas realizadas pelos novos entrantes, pelas empresas que não são concessionárias. Vou dar dois exemplos, porque são as maiores, a NET e a GVT. Eu queria saber se esse crescimento da telefonia fixa nas plantas dessas empresas e a redução nas concessionárias se deve ao fato de que as concessionárias não podem prestar o serviço de voz na tecnologia IP, que os concorrentes prestam, e, enfim, com redução de custos, etc. Se é uma questão, se vocês não podem por uma questão técnica ou por uma questão regulatória. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas continuarão tendo necessidade de usar serviços de voz em ambientes definidos, né? Se nós pensarmos no mundo empresarial, se nós pensarmos mesmo nas nossas residências, a necessidade de você ter um serviço de voz nessas situações vai continuar existindo, né? Então, eu não vejo assim a questão da telefonia fixa como alguma coisa que vai morrer sim ou sim. Eu acho sim que provavelmente os usos vão sendo alterados à medida que o tempo passa. E as tecnologias, hoje em dia, também permitem que você tenha soluções técnicas que são distintas das soluções no passado, que existiam no passado. Então, eu acho que aí a gente tem que pensar que, mais do que você falar que a gente tem uma situação da tecnologia A ou B, o que eu acho que a gente precisa é mudar um pouquinho a nossa percepção em relação ao que a gente espera do serviço, né? Você estava falando que os serviços que são utilizados em redes alternativas, como redes de televisão a cabo, redes utilizando rede sem fio, né, tem sido objeto até de crescimento no Brasil. Então, eu acho que aí fica uma questão. Você tem porque se cresce num lugar, decresce na concessionária. Exatamente. Essa é a minha pergunta. Quer dizer, porque você está, de certa forma, impondo, né, a utilização de uma rede de cobre a um conjunto de empresas. Isso parece não ser uma coisa razoável, entendeu? Eu acho que o serviço de voz, que em ambientes definidos, seja residência, seja empresas, eles continuam sendo demandados pelas pessoas. Então não tem sentido você impor que uma determinada tecnologia seja utilizada, no caso a rede de cobre. Eu acho que hoje em dia, sim, a gente deveria fazer uma reflexão sobre algumas questões que são questões que foram consideradas sempre como questões basilares da prestação de serviço de telefonia fixa no Brasil. Então você não vai ter que fazer o uso de uma rede física, porque existem soluções técnicas melhores para uma quantidade muito grande de situações. A rede de fibras óticas, que a gente falava agora há pouco, a rede de cabos coaxiais, ela tem uma grande virtude, que é a virtude de você permitir o tunelamento, né, de qualquer outro serviço. Ou seja, você tem um trem de bits e você coloca lá o que você quiser, até coisas muito sofisticadas como o vídeo. Ou seja, quer dizer, hoje a limitação está no tipo de tecnologia, mas essa tecnologia está vinculada à concessão. É isso. Hoje você faz uma leitura que tem a ver com aquele momento onde a gente, de certa forma, fez a mudança do modelo, né? Então você tem a necessidade dos cabos de cobre. Então aí, como decorrência dessa quase imposição da utilização das redes de cobre, você tem uma série de problemas. Você tem, por exemplo, que o VoIP, a tecnologia de voz sobre IP, você tem dificuldade de usar. Por que você tem dificuldade de usar? Porque você tem redes mais potentes para você usar o VoIP, mas o VoIP tem algumas limitações, a gente sabe, né? Tem um problema, não atende a todas, todas as especificações definidas na regulamentação. Exatamente, né? Mas o cliente está indo para isso. De qualidade, exatamente. etc. Mas o cliente está indo para isso. Quando você diz que tem as outras redes crescendo, elas estão crescendo basicamente ou através de redes wireless, que não atendem provavelmente alguns requisitos da rede fixa, tal como ela foi concebida, ou da rede VoIP, que também não atendem. Então o cliente está indo para isso. Então parece um contrassenso que a gente não considere isso para todo mundo, né? Esse é um ponto. A outra questão é a questão dos atributos de qualidade e atendimento. Eu sou falando da voz fixa. Da voz fixa. Eu sou até me sinto até responsável por isso, porque naquela época que eu estava lá atrás na Anatel, fui responsável pela criação dos planos de qualidade. Hoje em dia isso não faz mais sentido.
Não faz mais sentido, porque hoje em dia você tem determinados atributos que tinham muito a ver com a qualidade das redes, mas que o cliente não valoriza. Tanto é que ele não valoriza que ele está migrando para outras soluções tecnológicas que não têm esses atributos. Então eu acho que a gente deveria repensar esse modelo, e repensar esse modelo significa verificar o que realmente o cliente quer e o que ele não está valorizando mais. E aí passamos por tecnologia. Eu acho que todo mundo poderia ter um benefício se as redes sem fio pudessem ser utilizadas também como plataformas fixas, com custos de serviço fixo, com numeração de serviço fixo, mas eventualmente com características que não sejam exatamente as mesmas. Ou a utilização do VoIP, que também tem tido muito êxito no Brasil através da utilização de redes de banda larga. Quer dizer, essa é uma solução que vem junto com o crescimento das redes, com a evolução. Então, o que eu acho que a gente precisa é sair um pouquinho daquela visão que nós tínhamos anteriormente e avançar. E, de novo, quem é que vai ser beneficiado? Vai ser beneficiado o consumidor, vai ser beneficiado o cliente. Aliás, ele já está fazendo essa opção, entendeu? Então, eu acho que é reconhecer, de certa forma, aquilo que o cliente já está adotando como sua opção.